Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 19 de outubro de 2023. Do livro do profeta Zacarias. Promessa de salvação em Sião. A palavra do Senhor dos Exércitos foi manifestada nos seguintes termos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-me de forte ciúme por Sião, consumo-me de zelo ciumento por ela. Isto diz o Senhor: voltei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada Cidade Fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Isto diz o Senhor dos Exércitos: velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com seu bastão na mão, devido à idade avançada. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas a brincar em suas praças. Isto diz o Senhor dos Exércitos: se tais cenas aparecerem difíceis aos olhos do resto do povo, naqueles dias acaso serão também difíceis aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu vou salvar o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol. Eu os conduzirei a eles, habitarão no meio de Jerusalém. Serão meu povo e eu serei seu Deus, em verdade e com justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: que vossas mãos se fortaleçam, ó vós que escutais por esses dias estas palavras da boca dos profetas. Quando foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos para a construção do templo. Se antes desses dias não havia paga para o trabalhador, nem ração para os animais, nem tranquilidade para os viajantes, por causa da aflição geral, é que eu abandonei os homens ao seu destino, cada qual contra o seu próximo. Já agora não serei mais para os remanescentes do povo, como fui naqueles dias de outrora, diz o Senhor dos Exércitos. Haverá, pois, a semente da paz, a videira dará seu fruto, e a terra seus produtos. E farei que os sobreviventes do povo tomem posse disso tudo. Acontecerá, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como éreis objeto de maldição entre os povos, assim eu vos salvarei e sereis uma bênção para eles. Não temais que vossas mãos se fortaleçam, pois assim fala o Senhor dos Exércitos. Assim como decidi castigar-vos quando os vossos pais me provocaram, diz o Senhor dos Exércitos, e não tive piedade, assim resolvi nesses dias tratar bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temais. Cumpri, portanto, estas ordens, falar a verdade uns aos outros e praticar a paz nos vossos tribunais, e não guardar a maldade em vossos corações, uns contra os outros, nem recorrer ao julgamento falso. São todas coisas que odeio, diz o Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade: vamos orar na presença do Senhor. Vamos visitar o Senhor dos Exércitos. Eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos.
Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: Nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Assim fala o Senhor: o meu povo eu salvarei, da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Fortalecei as vossas mãos, vós que agora estáis ouvindo as palavras dos profetas. Sois filhos dos profetas e filhos da aliança, que Deus nos tempos idos firmou com vossos pais. Fortalecei as vossas mãos, vós que agora estáis ouvindo as palavras dos profetas. Dos tratados sobre João de Santo Agostinho Bispo. Eis que eu salvarei meu povo. Ninguém vem a mim a não ser que o Pai o atraia. Não penses ser atraído contra a vontade. A alma humana é atraída também pelo amor. Nem devemos temer que os homens que pesam as palavras e que estão muito longe da compreensão das coisas divinas nos venha, talvez, censurar por causa desta palavra evangélica da Escritura e nos dizer: como é que creio por livre vontade se sou atraído? Respondo eu: por livre vontade é pouco, és atraído também pelo prazer. Que significa ser atraído pelo prazer? Busca as tuas delícias no Senhor, e Ele atenderá aos pedidos de teu coração. Há um gozo do coração, seu pão delicioso é o celeste. Contudo, se foi possível ao poeta dizer: cada um se deixa atrair por seu prazer, não pelo constrangimento, mas pelo prazer, não por obrigação, mas pelo deleite. Com quanto mais força temos de dizer que o homem é atraído para Cristo. O homem que se deleita com a verdade, se deleita com a felicidade, se deleita com a justiça, se deleita com a vida sempiterna, com tudo isso que é Cristo. Se tem os sentidos do corpo sua satisfação, estará o espírito privado de suas alegrias? Se o espírito não conhece delícias, como se disse então: os filhos dos homens abrigam-se à sombra de suas asas, inebriam-se com as riquezas de tua casa, e tu lhes darás de beber da torrente de tuas delícias, porque em ti está a fonte da vida, e à tua luz veremos a luz. Apresenta-me alguém que ame e entenderá o que falo. Mostra um desejoso, um faminto, um sedento peregrino deste deserto que suspira pela fonte da pátria eterna. Mostra alguém assim e saberá de que falo. Se, porém, falo a um indiferente, não compreenderá o que digo. Estendes um ramo verde a uma ovelha e a atraís. Mostram-se nozes a um menino e é atraído. E corre para onde é atraído, amando é atraído sem violência corporal, é atraído pelo laço do coração. Se entre as delícias e prazeres terrenos, aqueles que se apresentam aos seus apaixonados exercem forte atração sobre eles, pois é bem verdade que cada um se deixa atrair por seu prazer, não atrairá o Cristo revelado pelo Pai? Que deseja a alma com mais veemência do que a verdade? Por isso deve-se ter uma boca faminta. Para que deseja ele ter um paladar espiritual são, senão para discernir as coisas verdadeiras, para comer e beber a sabedoria, a justiça, a verdade, a eternidade? Diz o Senhor: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, cá na terra, porque serão saciados, lá no céu.
Eu lhes entregarei o que ama, entregarei o que espera. Verá aquilo em que acreditou ainda sem ver. Comerá aquilo de que tem fome, será saciado por aquilo de que tem sede. Quando? Na ressurreição dos mortos, porque eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém poderá vir até mim se o Pai que me enviou não o atrair. Quem escuta a palavra do meu Pai e aprende com ele, vem a mim. Nos profetas assim está escrito: serão todos por Deus ensinados. Quem escuta a palavra do meu Pai e aprende com ele, vem a mim. Oremos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.